Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Cast, o podcast aqui da Conexão Primeira Batista. Eu sou Marcos Grava e hoje recebo um querido amigo, colega de ministério, um ex-missionário que por muitos anos serviu no continente africano, utilizando a sua profissão, o seu negócio para empreender nesse continente. E é com muita alegria que eu apresento a vocês Hans Udo Fuchs. Acertou. É isso aí. Quase literalmente um pastor alemão, né, Hans? Falta só o pedigree. Você é a segunda geração aqui no Brasil. Meu pai veio de criança para o Brasil, a mãe também, 5 anos de idade, 6 anos de idade, então... Seu pai era alemão? Meu pai era alemão, minha mas mãe... não era pastor? Não, nada a ver. Mas sempre foi ativo na igreja, pregador itinerante eventual. E sua mãe é nascida onde? Minha mãe nasceu na Ucrânia, onde hoje está quente a guerra lá. Uau! E você foi criado no sul do país, no meio dessas duas colônias? Nasci em Santa Cruz do Sul, na cidade de Santa Cruz. Uhum. E sou gaúcho. Fala alemão? Natürlich, selbstverständlich. Olha aí. Casado com Úrsula, e Úrsula, ela é filha de alemão? Descendentes também, o avô, da parte de pai veio, e da parte de mãe é a quinta geração. Uhum. O bisavô casou com uma índia, então ela tem sangue azul da indígena. Uau! Quantos filhos, Hans? 4 filhos, 2 netos. Uau! Isto. Muito Todos bom. grandes já. Que prazer ter você conosco. Tenho um neto com 23 anos. Olha só, daqui a pouco você vai ser bisavô. Isto. Um jovem. Hans e eu servimos juntos ali na Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu coordenando o programa esportivo, as caravanas missionárias, o setor de segurança e o Hans nos últimos anos coordenando os missionários que serviam em todo o continente africano. Hans, eu quero falar justamente sobre isso. Como você foi parar na África? Bom, missões era uma coisa assim que já circulava entre nós na faculdade. Edson Queiroz era um dos primeiros que falou sobre missões na igreja. Você estudou com Edson? Estudei com Edson em 77. Ele se formou no fim daquele ano, mas a amizade continuou. E contato com Barbara Burns e pastor Jonathan dos Santos, da Missão Antioquia. Eu comecei a ir em conferências missionárias, na verdade não para ouvir de missões, mas para falar de missões. Porque eu trabalhava na Rádio Transmundial. Ah, você também trabalhou na rádio, aí mais um colega de rádio também. Isso, e as conferências eram uma coisa de retalhos, 1 hora para Portas Abertas, 1 hora para a BU, 1 hora para a Rádio Transmundial. Então eu ia para falar de missões para os outros. E aí Deus começou a mexer comigo também, mas levou muitos anos até que... Quer dizer, você mobilizava os outros para missões, mas nunca tinha sido missionário. Não, eu usava Mateus 24:14, quando o evangelho foi pregado a todas as nações, então virá o fim, se a gente quiser apressar a volta de Jesus... Tem que alcançar as nações, isso. E a rádio é uma ferramenta fantástica para isso. Sim. A hora que o último carinha no meio do mato ligar o rádio, acabou, pode ser hoje. A Rádio Transmundial, que é uma parceira nossa aqui, temos missionários na Itália trabalhando com rádio. Okay. Os queridos Walter e Paula Ferreira estão lá. E então você também passou. E aí lá na Faculdade Teológica estudou com o nosso saudoso pastor Edson Queiroz. Ele era da turma do fundão, ele sempre diz isso. E você, sentava onde? Não, eu lembro mais que ele era da turma do fogo, porque eles iam tinham reunião de oração antes das aulas que pediam, queima, senhor, faz fogo descer do céu aqui. O pastor Edson Queiroz, batiscostal, ele se chamava. Batiscostal, é mais uma questão de coreografia, diziam para ele, do que de convicção. Era mais coreografia do que convicção. Então, daí uns 10 anos depois, eu era professor em Gramado, no seminário teológico que tem lá, e nós começamos a receber alunos de Angola para estudar. Aí me acendeu a luz. É mais fácil ir um para lá do que vir em 10 para cá. É mais barato ir um para lá, e é melhor que eles estudem no seu contexto e ministrem na sua igreja no fim de semana do que virem aqui, ficarem 5 anos, aprender o sotaque de brazuca. Sim. Então, me voluntariei para ir para Angola para ser professor de seminário. Que ano foi isso? Isso foi em 1990. Em 1990, você levantou a mão, disse, eis-me aqui, chega de só falar, agora eu vou para a África ensinar no seminário. E o Edson tem culpa nisso, porque nós trouxemos ele para a formatura daquele ano, de 88, e ele pregou sobre Atos 13, mostrando que a igreja enviou seus pastores para missões, Barnabé e Paulo. Sim. E aí perguntou, quem é o pastor da igreja aqui? Ele sabia que era eu. Sim. Ele estava brincando comigo, mas na hora do apelo eu fui para frente. Uau! E ele disse, não, você não. Eu disse, sim, eu também. Então começa pelo pastor. Começa pelo pastor.
Em junho passado, você esteve aqui em nossa igreja, que teve a 45ª Conferência Missionária. Isso. Você esteve junto com ele nessa gênese das conferências missionárias? Eu acompanhei mais de longe, porque em 80, quando começou aqui, eu já estava me formando e voltei para Curitiba. Sim. Então, mas acompanhei de longe. Eu tive aqui a última vez, 2 meses antes dele falecer, que eu tinha marcado com ele de encontrar aqui, ele já não estava mais aqui. Pregou aqui. Tudo. Preguei ele não estava presente. Mas a gente não tem orgulho nenhum disso, sabemos que na verdade é o oposto, como diz a palavra de Deus, a quem muito é dado, muito será cobrado, e nós temos um privilégio. Deus nos deu esse movimento missionário há 45 anos, mas eu não conheço, tenho andado pelo Brasil afora, você também muito mais que eu, alguma igreja que você conheça que tem uma história com mais de 45 anos de conferências missionárias? Igreja, não agências missionárias. Não, eu acho que essa é a única. Ou seja, quando ele fez a primeira conferência aqui em 1980, ninguém fazia. Não, ele foi um pioneiro. Ele aprendeu com Oswald Smith, ele pegou os livros do Oswald Smith. O clamor do mundo. Isso, ele organizou o primeiro Comiban, participou daquele movimento. Ele fundou o Comiban. Isso, então, começou com ele, Barbara Burns é uma impulsionadora dessa época. Sim. E Jonathan dos Santos tinha fundado a Missão Antioquia em 75, então também fez parte desse impulso inicial. Sim. Mas de igreja, Edson foi o primeiro. Você sabe que eu sempre disse aqui, quando eu pregava, ainda missionário da junta, vinha aqui, eu falava para muitos irmãos, vocês aqui, e arrisco dizer até a querida família, não tinha noção da influência, do impacto que o pastor Edson Queiroz tinha no restante do Brasil e do continente. É verdade. Porque ele sempre foi muito discreto, um homem de Deus, um homem humilde, mas nós, no movimento missionário, sabemos do impacto desse homem. Recentemente, um missionário passou por aqui e disse que um dia ele estava lá no interior de um país do norte da África, perdido, no meio das montanhas, e aí um missionário o encontrou, e quando ele falou que era brasileiro, ele falou, eu conheço um brasileiro. É Edson Queiroz. Isso. Então, assim, a nossa igreja, e pouco sabe da influência que nosso saudoso pastor teve Brasil e continente afora na área de missões. Eu encontrei ele na África do Sul. Sim. Não ele, mas o nome dele. Olha aí. E ele pregou numa igreja lá. E me contaram que quando ele entrou na igreja, ele viu que na entrada do lado da porta tinha uma caixinha dizendo "One penny for missions", uma moedinha para missões. Ele pegou aquela caixa, levou para o púlpito e começou assim: meus irmãos, que vergonha! Uma moedinha para missões? Para com isso! Vamos encher essa caixa aqui com outra coisa. Sim. Ele era bem o jeito dele. E tem um livro dele, que é a Igreja Local e Missões, foi publicado e traduzido para a língua ali na África do Sul. Isso, né? isso, africanos. Para o africanos. Esse livro ele escreveu a bordo do navio Logos, ali no ano de 1990, quando costeou a África Ocidental. Isso. Hans, você foi um empreendedor em Angola. Depois de dar aula no seminário, como veio a ideia, surgiu a ideia de abrir livrarias naquele país? Eu fiquei 2 anos naquela primeira experiência, de 90 a 92. Foi uma primeira experiência e eu digo sempre para os novos missionários que eu cometi um erro. A gente vê a necessidade do campo e a gente se joga de pescoço. Nós éramos só 3 professores no seminário, eu dava 7 disciplinas. Então, depois de 2 anos, acabou a gasolina. Eu fiquei totalmente seco e burnout e voltei para o Brasil. E levei mais Não ou menos... se chamava burnout naquela época. Estafa. Estafa profissional. Estafa, isso. Aí veio para o Brasil. 2 anos. Eu levei 4 anos para recuperar aqueles 2. E nesse tempo eu pensei, eu preciso fazer um serviço mais leve. Então eu comecei uma editora. Chama Descoberta, existe até hoje. A Descoberta lá de Londrina. Junto com Edson Queiroz. E o Edson participou. Começamos com 3 livros de Edson Queiroz. Olha Ninguém só. tinha dinheiro. Eu falei para o Edson, olha, eu calculei que eu preciso vender 400 livros de cada um dos 3 para pagar a gráfica. Então imprimimos os 3 e agora vamos de conferência em conferência, você prega e eu fico na porta vendendo e você assina. Uau. E nós conseguimos em 3 meses vender 400 livros de cada e assim começou a Descoberta. E eu mantive contatos lá com Angola esses anos depois que eu voltei de lá. E 2 missionárias suíças que eu conheci lá tinham começado uma livraria em Angola. E eu ajudei elas nisso, no sentido que elas me pediram catálogos, eu mandei os catálogos, elas mandavam as listas, eu fazia as compras, mandava para elas. Durante 10 anos eu fiz isso. Porque eles falam português, é a mesma e os língua, livros brasileiros seriam bem aceitos lá. E daí um dos meus ex-alunos ficou sabendo que eu abri uma editora para publicar livros de autores brasileiros. Por que tem que ser tudo traduzido? Por que tudo vem de fora? E daí eles disseram, e nós aqui, por que tudo vem do Brasil?
quando é que alguém vai nos ajudar a fazer nossa editora, Uau. nossos livros? Aí eu pensei, opa, isso tem sabor de chamado. Só a Úrsula e eu, não falamos com ninguém, mas só Deus ouviu. E 2 meses depois veio o convite dessas 2 suíças para a gente ajudar elas a formar da livraria uma editora. Só que eu expliquei para eles que eu descobri que fazer livro é fácil, eu só preciso de um gravador. Hoje o celular serve. Posso gravar 5 pregações que o pastor Marcos grava, põe no computador, manda a gráfica. E faz um... Depois eu tenho uma garagem cheia de caixas. Difícil é vender. É, Então, antes de começar uma editora, teria que abrir livrarias. sim. Então, Para desovar toda a produção. isso, uma livraria que já tinha não é suficiente. Sim. Então, minha esposa e eu voltamos para lá, os filhos já estavam crescidos, ficamos mais 8 anos, abrimos 23 livrarias. 23. Tudo particular. Eu simplesmente criei uma empresa de importação para ter estoque, para poder abastecer quem quisesse revender. E daí, quem vem com $200 leva 20 livros, Uau. vende o preço que quiser, volta com $300, com $300 leva 30 livros. E assim foram surgindo as livrarias. Em 8 anos surgiram 23 livrarias. Uau. E a editora veio depois. E qual foi a editora lá? Já de um dos angolanos, não foi mais minha. Não. E como chamava? Chama Ti. Ti. Começou a primeira livraria em Luanda, na capital. Sim. Uhum. E hoje ainda estão lá. Estão em todas as províncias, são 18 províncias. Tem todas. Tem em E todas. você passou esse negócio para os nacionais? Eu já comecei em nome dos nacionais. Porque o estrangeiro... Isso é missionário mesmo, olha só. Alguém vai para lá empreender, Isso. ajudar, dar emprego, tudo, mas mantém o capital, ainda tem o lucro. Você foi e entregou tudo para os nacionais. Estrangeiro, para abrir negócio lá na época, tinha que trazer $100 mil de investimento, que eu não tinha. Então, eu tinha já 2 contatos daquela primeira livraria e sentei com eles e disse, olha, vamos começar juntos. Eu consigo trazer os livros com desconto e com prazo e a gente começa a distribuir e paga as contas no Brasil. Legal. E aí a vantagem é que depois de 8 anos que eu estava lá, com o negócio crescendo, eu já não era mais necessário. Já estava funcionando bem na mão deles, eu só disse tchau e... Mas isso é tudo que um bom missionário deseja, passar todo o processo Sim, para as mãos dos nacionais, seja da igreja, seja da agência missionária, seja de um negócio do reino. Sim. E a gente chama isso de negócio do reino. E ele cumpriu a sua missão. Era duplamente um negócio do reino, porque era uma livraria cristã sim, e vendia livros, colocava boa literatura na mão dos angolanos, Bíblia, certamente, sim. né? E também dava renda e tudo mais. Né? Exatamente, são 2 benefícios. Além das livrarias, qual foi outro negócio que você viu acontecer ali nas mãos de cristãos, né, que deu certo em Angola? Eu acho que essa visão empreendedorística não é tão conhecida ainda. Então, eu não vi ninguém que foi para lá com essa intenção de abrir um negócio lá. Os missionários todos são tradicionais ainda, que vão lá para plantar igreja e talvez uma escola ou uma clínica. Mas você fez isso há mais de 30 anos atrás? Essa segunda vez que eu fui foi em 2003, então são 21 anos. Isso. E naquela época, então, menos ainda se falava sobre BAN, que é... Na verdade, a coisa começou em 2001, quando um sueco chamado Mats Tunehack veio para o CBM, em 2001. Ele falou numa das noites, eu não lembro, eu estava lá, mas eu não lembro o que ele falou, mas em 2002 ele foi chamado para Curitiba para uma conferência de uma semana e eu servi de intérprete para ele. Então, ele só tinha 2 sermões, então eu aprendi a decorar os sermões dele. O primeiro era baseado em Gênesis capítulo 1, onde ele perguntava assim, nós fomos criados à imagem de Deus, como é que Deus é? Deus é criador. Deus criou coisas bonitas para o seu deleite e para o nosso benefício. Aí ele perguntava assim, de todas as ocupações humanas, qual que é mais a imagem de Deus? É o empresário, que cria, teoricamente, coisas boas para o seu benefício dos seus consumidores. Pô. E outro sermão era baseado em João 20, 21, onde Jesus sopra sobre os espíritos, o Espírito sobre os discípulos e diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus enviou Jesus para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. E Jesus fez isso para indivíduos, a mulher no poço, o Nicodemos e também para as multidões. Mas se você fizer uma estatística de todas as histórias dos Evangelhos, tem mais histórias onde Jesus agiu do que onde ele só falou. Ele agia ajudando as pessoas. Curando. Isto. Na época, Mats Tunehack, esse sueco, era missionário no Uzbequistão. E aí ele explicou que no Uzbequistão, até 91, era a União Soviética, era pleno emprego. O país comunista garante o emprego. Angola também, até 91, era comunista quando eu fui lá. Acabou o comunismo, acabou o emprego.
Então, se Jesus fosse hoje para o Uzbequistão, o que ele faria? Gerar empregos. Ele veio para ajudar as pessoas. E isso é empresário de novo. Sim, certamente. Então, além das livrarias, poucos outros negócios deram certo ali em Angola. Pelo menos em Angola o que eu vi foi isso, mas eu sei por convicção de que qualquer profissão serve. Qualquer capacidade profissional ou empresarial serve num país carente de quase tudo. Então, um homem que ficou rico lá, é um dos suíços que eu conheci, fabricava chapas, como é que chama isso, de zinco para telhados, as choupanas. Ficou rico vendendo chapas. Tá vendo? Nós falamos agora há pouco sobre BAM, que é uma expressão em inglês, BAM, que é Business as Mission, que aqui em português já temos um correlato que é o PEM, Profissionais em Missões. Business é negócios, mas nós... Profissionais e empresários em missões. E empresários em missões, né? Que daí, então seriam dois E's. É um braço da MTB. Que hoje é um órgão ali dentro da MTB. Que é um filhote da antiga AFTB, a Associação dos Fazedores de Tendas do Brasil. Fazedores de Tenda. Nós deixamos de usar essa expressão, fazedores de tenda, herdado ali de Atos 18, quando Paulo vai para Corinto, encontra Priscila e Áquila, e começamos a usar agora essa expressão PEM, não é? Isto. Como um missionário bivocacionado, alguém que tem uma profissão secular e tem o seu ministério, pode se beneficiar dessa estratégia no campo, Hans? Voltando para o termo, eu prefiro o termo missão empresarial, porque é um termo neutro em termos religiosos. Profissionais e empresários em missão dá mais a impressão de que é cristão. Missão empresarial tem muitas saindo por aí, então disfarça um pouco melhor o que está fazendo. E eu não gosto do termo bivocacional. Eu acho que todos nós só temos uma vocação, que é o servir ao Senhor. Muito se falou sobre isso, de a pessoa ter um trabalho para de alguma forma, mas isso é a coisa mais normal em termos de evangelho, porque todos aqueles que Jesus chamou tinham uma profissão, inclusive ele próprio tinha uma profissão. Carpinteiro. Eles tinham que trabalhar porque na cultura judaica fazia parte da cultura. Cada um tem a sua profissão, Jesus tinha a sua profissão, e eles herdavam essa profissão, os judeus, do pai, né? O próprio Paulo aprendeu com o seu pai a costurar em couro, fazer tendas, né? Então, hoje nós tentamos, de alguma forma, colocar isso como se fosse uma novidade, sendo isso parte da natureza humana, sobretudo nesse histórico judaico-cristão que nós temos, né? Então, qual é a melhor expressão para ser usada hoje? Bom, eu voltando para o termo missão empresarial, mas quero deixar assim só registrado que a gente chama William Carey de pai das missões modernas, porque ele fundou a primeira agência missionária, que é a Junta Batista Inglesa, que é uma associação de pessoas que deviam sustentá-lo no campo. Então agora imaginem, ele foi para a Índia para ser missionário na Índia e com um saquinho de moedas, né, de sustento. O navio dando a volta na África levou 6 meses para chegar na Índia. Aí ele viu que esse dinheiro não ia durar muito, então ele mandou uma carta para essa associação dizendo: mandem mais dinheiro. Aí a carta levou 6 meses para chegar na Inglaterra e a resposta mais 6 meses para chegar nele: não tem dinheiro. Aí ele já tinha se empregado como capataz de uma fazenda. Depois ele abriu uma gráfica, imprimiu o primeiro jornal da Índia, imprimia blocos de notas fiscais. Ele ainda se sustentou integralmente com o seu trabalho. Até ali, em 1792, não havia missionário sustentado à distância. Quem tinha vocação missionária saía por aí e arranjava emprego ou negócio. Então, o que a gente chama de missão tradicional, hoje em dia, é uma coisa de 200 anos para cá. Antes disso, a missão era gente saindo por aí com vocação missionária. Com o seu trabalho. Com o seu trabalho. E aproveitando esse tempo e o relacionamento para fazer o evangelho. Então, um exemplo. Um livro que eu agora não sei de qual o nome, é uma pesquisa que foi feita para saber qual é o segredo de uma pessoa bem-sucedida. Pesquisando se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, se é formado ou sem formação. Pesquisando centenas de perfis. O autor chegou numa conclusão. Tem uma coisa que é comum a todos eles. Para você ser bem-sucedido no seu negócio, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vocação, você tem que ter gasto pelo menos 10 mil horas com isso. Se você vai para um país onde Cristo não é conhecido, e você vai só como missionário, em tempo integral, entre aspas, fazendo contatos com pessoas, quantas horas por semana você consegue
ter com essas pessoas. Geralmente depois do expediente, não todas as noites, que você também quer ficar em casa com a tua família, não quer incomodar eles também todas as noites. Então, no sábado à tarde ou domingo à tarde, mas eles também estão ocupados com outras coisas. Então, na média, são 3 horas por semana que você consegue passar com descrentes. Para você chegar nas 10.000 horas, são 42 anos. Se você trabalha com essas pessoas no seu trabalho diariamente, ou como funcionário de uma empresa, ou como dono de uma empresa, você chega nos 10.000 horas em 6 anos e 10 meses. E a estatística mostra que leva, em média, 7 anos para você batizar um muçulmano. Então, a ideia da missão empresarial é que você tenha um negócio ou arranje um emprego lá para conviver com eles. Não para evangelizá-los durante o expediente, como se fosse uma coisa diferente, bivocacional. Sim. Não, é para você conviver com ele. Sim. E ele vê a tua vida. E o desafio é você fazer ações proativas para chamar atenção para você e para Jesus sem usar palavras. Então, por exemplo, pedir perdão quando você errou, passar um pano no chão se alguém derramou água. Coisas simples que são diferentes do que as pessoas normalmente fariam e que chamam atenção. Por que você fez isso? E você diz, não, porque eu sigo Jesus e eu acho que ele ia gostar de fazer isso. Só isso. Não começa logo dando seu testemunho. Até que a pessoa faça perguntas mais profundas, vai levar 2, 3 anos. Sim. Mas então, missão empresarial é isso. De você conviver com as pessoas no seu dia a dia. Um negócio relevante que faz diferença. Sim. E atrai as pessoas, né, para Cristo. Se você pensa em abrir um negócio desses num país que Cristo não é conhecido, pense num negócio que gere bastante empregos. Para você ter bastante gente para quem testemunhar. Essa era uma das minhas perguntas. Um vocacionado para trabalhar com missões empresariais precisa ter tempo. Tem que ir para um campo e nada de querer fazer isso em poucos meses ou alguns anos. Ele tem que pensar no longo prazo. Pensando no longo prazo, ele pode se beneficiar disso também no curto prazo, porque muitos países hoje não dão visto para missionários. Exatamente. Mas um visto profissional ele consegue se ele tiver um bom argumento para abrir uma empresa, um negócio, né? Os países que mais precisam de missionários não deixam entrar missionários. E a gente chama de país de acesso criativo. Está cada vez mais difícil porque esses países não têm, por exemplo, sigilo bancário. Cada vez que cai um dinheiro na tua conta, eles querem saber por quê. Da onde veio isso, para que veio isso. E está lá o remetente, junta de missões, ou agência missionária, aí ou igreja batista, e pronto, já está com a passagem de volta. Então, se você tem uma empresa e você vem de viagem para controlar a tua empresa, o fiscal do passaporte pergunta para você o que você vai fazer aqui. Eu vim pagar meus impostos. E você tem um argumento. E que é verdadeiro, né? Porque mantém um testemunho. Então, além de legitimar a presença do missionário, vamos dizer assim, a missão empresarial também permite a ele uma facilidade de identificação, porque ele, como empresário, ele vai ter que se identificar com fornecedores, clientes, parceiros, a comunidade como um todo, né? E relacionamento é a base de todo o trabalho missionário. Agora, como é que o reino ganha com a missão empresarial? Os ganhos são variados. Uma que o empresário, quando vai para outro país, ele traz investimento, ele traz capital, ele traz know-how daquele negócio, e com isso ele beneficia o país, o que já é uma bênção, vamos dizer assim, material, mas a gente tem que aprender a separar, a não separar mais o sagrado do profano, o secular do cristão. Uma coisa, é tudo reino de Deus, então eu quero abençoar essas pessoas com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu faço. E isso vale aqui também, o que eu produzo na minha profissão. Serve para abençoar as pessoas que quer que você fabrique camisas ou cadeira com rodinha, você está sendo bênção para alguém. Ou se você é corretor de imóveis, você está ajudando alguém a ter uma casa, você está sendo bênção para essa pessoa. Então, qualquer atividade profissional que a gente faz, a gente deve pensar como maneira de abençoar pessoas. E outra que o testemunho da vida diária é assim, muito mais eficaz do que só palavras. Por que o apóstolo Paulo fazia tendas? Não é porque o cheque atrasou. Não veio o dia da missão esse mês, vou ter que fazer um servicinho extra. Ele queria mostrar para as pessoas o que significa ser um cristão normal no seu dia a dia. Então ele fez questão de não aceitar ofertas que ele poderia ter aceito, ele fala isso. Ele disse, não vou aceitar, porque eu quero mostrar para as pessoas como é que é um cristão normal, que não é pago para ser evangelista.
E era um cristão contextualizado, porque naquele momento, eu sempre falava isso em minhas aulas, perdão, em minhas mensagens, que Paulo chega em Corinto no momento que a cidade está vivendo os famosos Jogos Istmicos. Isto. Um paralelo dos Jogos Olímpicos que acontecia em Olímpia, outra cidade grega. Em Corinto aconteciam os Jogos Istmicos. E ele ficou 1 ano e meio, em nenhum outro lugar ali, até então Paulo tinha ficado tanto tempo. Depois em Éfeso ele fica 2 anos e 3 meses, mas esse 1 ano e meio ele conviveu com os Jogos, e os Jogos atraíam muitos visitantes, gente de todo lugar. E as pessoas precisariam de lugar para dormir, e as tendas eram um ótimo negócio, né? Então Paulo se contextualizou, mostrou como viver uma vida normal e ganhou um dinheirinho também, porque logo depois, Atos 18, verso 5, diz que então Silas e Timóteo chegam trazendo algumas ofertas e Paulo se dedica integralmente, né? Quais são os maiores desafios, Hans, para um missionário empreender, além de ter esse testemunho de integridade tão necessário para um cristão? Eu acho que a maior dificuldade aqui no Brasil já é difícil abrir uma empresa. O Brasil é um dos países mais difíceis para abrir empresa. Lá fora é mais difícil, por causa das diferenças culturais e das dificuldades que você encontra. Então, é muito difícil você ter um negócio lucrativo num ambiente hostil economicamente. Eu fui para Angola, o país estava saindo de uma guerra e faltava tudo, praticamente, tudo tem que vir de fora, e havia uma grande ambição de ter as coisas. Então, todo mundo correndo para ter as coisas. E no meio desse caos econômico, você achar o seu caminho não é fácil. E o testemunho ali que é mais importante. Alguns exemplos: corrupção maior que no Brasil, desenfreada, num país como esse, caótico. Eu tinha alugado um espaço para depósito do material que a gente trouxe do Brasil, dos livros, num container que ficou pequeno. Então, aluguei um espaço maior, mais perto da livraria que nós estávamos administrando, que é a Livraria Batista em Luanda. E alugamos um espaço perto da livraria, mais para o centro da cidade, grande, bonito, um resto do chão, assim, uma loja. Faltava só o alvará para poder usar. E lá a gente pagava aluguel adiantado 1 ano. $30 mil eu paguei para 1 ano adiantado. E passou o ano, nós não conseguimos usar aquele local. A gente usava para nós, mas não podia atender cliente. E toda semana a nossa gerente ia lá na coletoria e o alvará: não, o chefe viajou. Não, o chefe está doente. Não, hoje não vai dar. E toda semana, durante o ano inteiro. E aí um dia um dos fregueses da livraria chegou na nossa gerente e disse: olha, você sabe, é só dar um dinheirinho para os caras que o alvará sai amanhã. Daí ela disse: não, mas o missionário não concorda com isso. Daí a pessoa disse: mas esses brancos não entendem como é que esse país funciona. Daí ela disse: não é porque ele é branco, é porque ele é crente. Depois ela me contou, né? Então, no meio do caos econômico e da corrupção que vem junto, você dá o seu testemunho e você sofre com isso. Você paga preços. Sim. Então, essa parte eu acho que é mais difícil. Hans, saindo um pouquinho agora do empreendedorismo, você foi missionário em Angola por 10 anos. Isso. Depois você ficou mais 5 na África do Sul e aí já numa posição de coordenação, recebendo, orientando, pastoreando e vendo muitos missionários também voltar para o Brasil. Você viu missionários que permaneceram um bom tempo no campo e ainda estão lá, e outros que infelizmente não deram tão certo. Isso. Qual é o ponto de diferença aí do missionário bem-sucedido? Pode parecer estranho, mas eu acho que um dos pontos-chave é o descanso. Tem missionários que se desgastam demais, se cansam demais. Assumem muitas tarefas, que nem eu falei da minha primeira experiência, 2 anos em Angola. E daí, se você trabalha na força própria, você cansa muito rapidamente. Se você trabalha no ritmo que o Senhor vai ditando e vai te dando os passos para você fazer, e você aprende que não é a gente que transforma vidas, a gente não tem poder para isso. A gente só está ali para fazer um trabalho, mas a parte de tocar no coração das pessoas não é a gente que faz. Nosso versículo-chave era 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, onde diz que um planta, outro que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, a nossa parte, de fato, é plantar ou regar, mas se Deus não fizer a sua parte, não acontece nada. E como é que você convence Deus a fazer a sua parte? Você só pode pedir e orar, interceder para que Ele faça a sua parte.
Então, enquanto não achar esse equilíbrio, o missionário cansa muito, fisicamente, emocionalmente. E daí ele... Tem muita pressão também. Ele vai para o campo cheio de expectativas ao seu redor. A expectativa da igreja, a expectativa da agência, a expectativa dos mantenedores, dele mesmo, dos intercessores, dele e da própria família, dos nacionais. Quer dizer, ele é envolto num ambiente de alta expectativa. Isso mesmo. Não é? E aí, então, ele começa o escape da produzir. E se pelo menos não der tantos frutos, vão me ver trabalhando bastante, ninguém vai reclamar. Ninguém vai deixar de me sustentar, ninguém vai pedir para eu voltar. Realmente é uma bola de neve. É um ciclo vicioso. E se a expectativa é grande e não é atingida, a frustração é grande. Do mesmo tamanho. Então, essa seria a minha resposta para a tua pergunta. E a igreja africana? Ela tem crescido em alguns países mais, em outros menos. Mas você acredita que já chegou o momento da igreja africana assumir a direção do próprio trabalho missionário, assim como tem acontecido na América Latina, ou seja, ela mesmo começar a entender que pode já não depender mais dos missionários estrangeiros e ela começar a assumir o trabalho no interior do continente e talvez até em outros continentes? A igreja africana tem potencial para ser uma igreja missionária, Hans? Em alguns países isso já está acontecendo. Uma comparação simples, Angola e Moçambique. Em Angola, o presidente que ficou 39 anos no poder, ele criou uma ONG e determinou que todas as doações de outras ONGs para dentro do país tinham que passar pela ONG dele. Obviamente, ninguém mais mandou dinheiro. E as igrejas angolanas aprenderam a viver sem doações de fora. E são autossuficientes e são missionárias. E alcançam os países em volta, no Congo, na Namíbia, na Zâmbia. Então, isso é um exemplo de igreja autóctone autossuficiente. E igrejas como, especialmente na Nigéria e Gana, mas é mais Nigéria, são muito missionárias. Eu morei um ano na Inglaterra, minha filha mora lá já há 15 anos, fiquei um ano lá com ela antes de voltar ao Brasil definitivo. E eu fiquei impressionado como tem igrejas africanas. Eu falei com o presidente da Convenção Batista Inglesa, perguntei quantos membros tem a maior igreja da Convenção Batista Inglesa. Ele disse, olha, a maior igreja de ingleses tem 250 membros. Uau. A maior igreja dos que vieram de Gana tem 800. E tem uma missão nigeriana que tem o propósito, não sei bem os números, mas mais ou menos nos próximos 30 anos enviar 50 mil missionários. Uau. E eles já plantaram mais de 700 igrejas só em Londres. 750 só em Londres. Igrejas só na capital. Começa com os nigerianos que estão lá, que são todos de raiz cristã e querem uma igreja para se reunir. Mas também começa a misturar com os ingleses. Então, a igreja que minha filha frequenta é mais no meio do país, perto de Leeds. Uma igreja que, quando eu morei lá em 2018, 2019, tinha 1.000 pessoas por domingo nos 3 cultos. E que metade são negros. Mas os ingleses cantam com eles, dançam com eles, chacoalham com o esqueleto do mesmo jeito. E é muito bonito de ver. Então, os africanos já estão sendo missionários. Que bom saber disso. E depender não mais desse paternalismo, né, que toda a igreja também no continente sul-americano um dia dependeu de ajuda externa, missionários externos, dinheiro externo, e começar ela a assumir, né, a liderança desse processo. Paternalismo é culpa nossa, que a gente é paternalista, então a gente quer ajudar as pessoas e não está ajudando. Porque a gente consegue 2 coisas com o paternalismo. Uma é sufocar o empreendimento local, porque você não está estimulando o crescimento, você está dando o que eles precisam, não está incentivando eles a produzir. E outra que eu aprendi assim, a duras penas, que filantropia, paternalismo não gera gratidão, gera ganância. Esses caras têm para dar, vamos tirar o couro deles. Sim. Então é contraproducente. Sim. De volta ao Brasil, você tem ajudado muito nesse estabelecimento da estratégia das missões empresariais ou do PEN, profissionais e empresários em missões, né? Quando você fala isso em igrejas e seminários, qual você percebe ser a maior resistência de pastores e líderes nas igrejas para o estabelecimento dessa estratégia como uma estratégia missionária? Eu tenho notado, assim, não vou dizer uma resistência, mas um hábito que está bem encardido, que é essa separação entre sagrado e profano. A gente acha que as profissões
seculares não são vocação cristã. Quero falar um pouco sobre isso hoje à noite, mas as pessoas acham que a vocação pastoral, missionária é uma coisa especial e o restante não é vocação espiritual. Então, isso não os motiva a serem ativos no seu contexto empresarial ou vocacional como missionários, vou dizer assim. Então, eu tenho feito alguma experiência interessante. Eu tenho mostrado para as pessoas que quem é empresário, por exemplo, na igreja, tem um campo grande na sua frente, que o pastor não tem. O pastor está você aqui dentro das 4 paredes da igreja, mas lá fora você não tem muita influência mais. No tempo que a igreja era o maior prédio da cidade, você tinha, mas hoje o maior prédio da cidade são os bancos. Sim. Então, o pastor perdeu a influência lá fora, até por causa de maus exemplos que a gente ouve todo dia no jornal. Mas os crentes comuns, entre aspas, lá fora são um tesouro. Sim. Então, se você é empresário, você tem maneiras fantásticas de demonstrar amor cristão, por exemplo, empregando gente que tem dificuldade de arranjar emprego, como o primeiro emprego, os jovens, ou o último emprego, os cinquentões, ou pessoas especiais, ou ex-presidiários, ou mulheres, ou sei lá. Você demonstrar amor cristão empregando, dando dignidade para essas pessoas, abrindo as portas que normalmente você não abriria, e você tem a oportunidade para ser honesto e dar testemunho de vida cristã, sem sonegação, sem corrupção. Então, eu digo para as pessoas, faça uma plaquinha na sua mesa dizendo assim, a empresa é minha missão. Sim. E eu tenho feito assim, algumas vezes, poucas vezes, eu lancei um desafio. Quem aqui quer ser ordenado ao ministério empresarial? E você vai ficar admirado, que muita gente fica em pé. Afinal de contas, missão e visão são valores que toda empresa precisa construir quando inicia, né? Sim. Coloca as placas ali na entrada, mas ele poderia entender essa missão num duplo sentido. É também parte da missão de Deus para ele, essa influência, né? Um profissional, um empreendedor que nos ouve agora e quer fazer mais por missões transculturais, principalmente, do que apenas ser procurado porque tem uma grana e vai dar uma oferta missionária caprichada ou eventualmente ir até um campo. O que ele pode fazer para se envolver mais com o ID do Senhor Jesus, especialmente transculturalmente? Eu diria que ele pode se informar com agências missionárias que já fazem isso. Por exemplo, eu hoje faço parte do Conselho da Missão Interserve no Brasil, que é uma missão que só envia profissionais e empresários para países fechados. E Jocum também faz isso, e OM também faz isso, a MIAF faz isso. Todas as missões têm braços empresariais. Frontiers também faz isso. Então vai lá e vê que negócios já tem lá e acha um parecido com o teu, que você pode ajudar a crescer, investir naquele negócio com o teu capital e com o teu know-how, fazer uma parceria de crescimento. Você se torna um coach, você se torna um consultor e um investidor. Interessante essa visão. O interessante também é que a sigla disso é PEN, e PEN foi o programa que nós criamos na Junta de Missões Mundiais no final dos anos 90. Isso. Então, anteriormente a vocês, que era também PEN, Programa Esportivo Missionário. É isso mesmo. E utilizava profissionais, só que do esporte, especificamente do esporte. Tanto atletas como treinadores, professores de educação física, preparadores físicos e tudo mais, para entrar nesses países com a sua profissão. E nós posicionamos muita gente, sobretudo em países mais fechados. Sabe, Hans, que aqui em Santo André nós temos muitos missionários espalhados aí pelo Brasil, em mais 26 países. E alguns deles estão tentando também agir nessa forma. E eu recebi aqui algumas perguntas de colegas missionários, um casal querido, Tiago e Marília, nossos missionários na Espanha. Eles fazem algumas perguntas, eu quero passar para você aqui. Uma delas é, como que é possível equilibrar as demandas ministeriais, porque alguém que vai para o campo não pode esquecer também que ele não está lá só para empreender. Isso. Ele tem um ministério, não é? Que é a própria empresa dele, Sim. mas é alcançar o coração do nacional. Como é que ele equilibra essas demandas ministeriais e as demandas do negócio de forma a ser efetivo ministerialmente, sem deixar de ser lucrativo? A resposta pode ser interessante, mas a resposta é oração. No sentido de orar na empresa, publicamente, quando tem uma situação para resolver.
Então, eu aprendi isso com um dos líderes assim de 30 e poucos anos desse movimento, chama Patrick Lai. Aqui no Brasil, ele é representado pela missão, não é uma missão, é a Rede Open, que é uma rede de mentoria de mais ou menos 500 empresários que ele organizou. E ele, nos seus testemunhos, sempre fala isso, e eu aprendi a praticar também. Qualquer problema que dá, vamos orar. Mesmo com os descrentes, se um dos funcionários traz uma questão para você, patrão, tem isso aqui para resolver, você pega ele e diz, vamos orar juntos. E se algum dos seus funcionários descrentes tiver algum problema de saúde em casa, ou algum filho vamos orar juntos. A nossa pregação missionária tem sido muito intelectual, nós somos muito intelectuais. Então a gente leva um evangelho cerebral, lógico, mas que nem sempre ajuda nas questões práticas do dia a dia deles. Quando a coisa aperta, eles voltam para os espíritos. Sim. Então, eles têm que conhecer um evangelho que faz diferença, que funciona. E é só coração prática, não à noite em casa, mas agora já. Vamos orar sobre isso. Sim. E na África do Sul tem os parques com animais ferozes, a gente tem os Big Five, os 5 mais perigosos. Sim. É o elefante, o leão, o leopardo, o búfalo, o rinoceronte. E aí, nós em Luanda, nossa rede de livrarias, nós temos os Big Five, assuntos de oração. Quais são os 5 pepinos grandes para a gente resolver aqui agora? E quais eram? Não, cada vez é diferente. Cada vez chegava Cada mês a lista é outra. Daí vamos orar de novo. Mas eram os Big Five. É os nossos Big Five. Para quem está nos acompanhando, essa expressão Big Five é muito conhecida, especialmente na África do Sul. Eles têm ali os grandes campos onde é feito os safaris, mas safaris ecológicos. Você entra de carro e fica vendo ali os animais e tudo mais. E esses 5 maiores e mais perigosos animais são bem conhecidos. Os Big Five mais perigosos. Bem divulgados. Eles também perguntam, Hans, porque nós não temos apenas aquele que é um missionário tradicional, sustentado pela igreja, e o missionário empresarial, profissional, aquele que é sustentado só pelo seu negócio. Nós temos, muitas vezes, uma terceira via, aquele que depende de ambos. Sim. E eles fazem uma pergunta interessante. Como motivar os seus adotantes, apoiadores, a se manterem fiéis no sustento, quando eles começam a perceber que o negócio que você também toca está sendo lucrativo e já está dando o certo recurso? Uma que mantenedor mais importante é os que mantêm em oração. Quando eu fui a primeira vez para Angola, eu tinha feito um esquema diferente. Eu era de uma igreja pequena em Curitiba e não tinha nenhuma confiança que aquela igreja ia me manter com sei lá quanto por mês em Angola. Em 89, 90, o aluguel por mês de uma casa era $1.000 em Angola aquela vez. Eu não tinha isso. Então nós fizemos uma campanha unificada, o Edson Queiroz ajudou, e compramos uma casa prefabricada e mandamos para lá, e em troca o seminário onde eu ia dar aula ia me pagar um salário local, como se fosse um professor local. E aí não precisava de sustento daqui. Então eu fui em muitas igrejas, mais ou menos 2 dúzias de igrejas que eu fui, e em cada igreja eu dizia assim, olha, eu não preciso de dinheiro, que eu tenho sustento já garantido, eu preciso de pessoas que vão orar por nós. Eu não quero todo mundo, eu só quero aqueles que sentirem no coração a vocação, o chamado de Deus para orar por mim. Então em cada igreja tinha uns 20. Mas em 25 igrejas vezes 20, dá 500 pessoas, não tem como dar errado. Então isso é o mais importante. Mas também é verdade que mesmo quem arranja emprego lá fora ou quem abre empresa lá fora não consegue viver só daquele projeto. Ele vai precisar sempre... Mesmo eu em Angola, 8 anos abrindo livrarias, nós começamos sem dinheiro. Eu tinha que gerar o capital. Então eu embuti uma margem de lucro no preço dos livros que a gente vendia, que serviu para formar um estoque de livros. Mas o meu sustento sempre veio daqui. 5 igrejas que me apoiaram nunca falharam em 5 anos, em 8 anos. Então, os mantenedores deviam continuar financeiramente. Se a empresa está rendendo tanto dinheiro que está sobrando, daí ele pode canalizar essas ofertas para projetos específicos. Você falou aí uma forma de levantar capital para iniciar um BEM, que é justamente através do próprio negócio ter lá uma fonte de lucro ali específica. Tem outras maneiras de você poder levantar um capital inicial para começar um negócio? Você vai precisar de investidores, pessoas, e isso é a parte mais difícil. Em inglês a gente fala de family, friends and fools. O que é que vai te ajudar? Tua família, teus amigos e algum tolo que você consegue arranjar. Então, é difícil você convencer alguém que não está por dentro do sistema
missionário, ministerial, de apoiar você. Mas cada vez mais Deus está motivando empresários que têm capital a destinarem um capital que vai levar 5 a 7 anos até voltar para você. E que daí também vão estar interessados em acompanhar o teu projeto para ver se dá lucro. Se o missionário conseguir empreender algo que também é um projeto de apoio social, como você falou, de dar emprego para pessoas que não têm emprego, de trabalhar em áreas periféricas, isso entra muito no que as empresas também têm de responsabilidade social. Né? E elas têm capital destinado para isso, para apoiar projetos né? Que são de empreendedorismo, mas são focados em grupos ou em comunidades menos privilegiadas. Né? A gente fala em 4 responsabilidades. Econômica, que é dar lucro, social, que você está mencionando, e também ecológica, e a quarta é a ministerial, espiritual. De 3 passa para 4. Então, Hans, nesse sentido, quais são as vantagens e desvantagens de um negócio em missões em relação a trabalhar com uma empresa no campo missionário? Ou seja, ambos podem ser vistos como ministério mesmo? Uma vantagem assim, imediata é a facilidade de entrar num país desse, que onde o missionário, entre aspas, não entra. O empresário é bem-vindo, porque ele traz recursos, ele traz investimento, ele traz tecnologia. Então, nenhum país até hoje expulsou empresários cristãos. Expulsam missionários tradicionais, entre aspas. Mas, entre aspas, porque quero diferenciar do empresário missionário. Mas empresários são bem-vindos e têm acesso e visto e tal. A outra vantagem é que você, convivendo com as pessoas, você pode mostrar para elas como é que é um cristão no seu dia a dia. Enquanto que o missionário tradicional, ele não traz toda a mensagem. Lá em Angola, por exemplo, eu vi fotos de missionários, os primeiros que vieram, carregados uma liteira com 150 carregadores atrás deles com a bagagem. Que mensagem isso transmite? Colonialismo. E nunca falavam de dinheiro. Por quê? Porque não precisava, eles tinham o seu sustento vindo de fora. Enquanto que na Bíblia, de todos os assuntos que Jesus mais trabalhou, família, saúde, oração, o que mais trabalhou foi finanças. São 2.350 versículos na Bíblia que falam de dinheiro e só 500 que falam de oração. Então, um missionário que trabalha e que tem empresa, ele serve de modelo melhor de cristão do que alguém que vem só evangelizar. Ele tem maior influência e corre menos riscos de ser expulso do que alguém que vai para um campo missionário, mas vai trabalhar numa empresa local. Isso mesmo. E quais são as desvantagens? A desvantagem, eu diria, é a trabalheira, porque é muito cansativo abrir um negócio num país desse. Dá muito trabalho. Eu passei por uma dificuldade grande financeira quando o dólar caiu em 2008, caiu no Brasil e aumentou em Angola e eu não conseguia comprar dólar que chega para pagar minhas contas no Brasil e aqui o dólar que vinha não conseguia pagar tudo que eu tinha que pagar, então deu vontade de enfiar a cabeça na areia em novembro e só tirar em março. Sem contar com a corrupção local. A corrupção é diária. No trânsito, todos os dias algum guarda vai te parar para você dar uma gorjeta para ele. Todo dia. Às vezes 2 vezes. Eu, na África do Sul, quando dirigia, eu descobri que pastor era bem respeitado. Isso. Então eles me paravam. Aí eu esperava a hora certa, no meio ali da conversa, pedindo documento para falar, então, eu sou um pastor brasileiro. Isso. Aí quando eles ouviam a palavra pastor, aí eles já... Né? Eu sempre tinha um folhetinho no porta-luvas também ajudava bastante. Isso. Então, essa é uma das dificuldades. Você acredita que negócios em missões, empresários em missões e tudo mais é o futuro da obra missionária? Eu digo que é o futuro no sentido que quase é a única coisa que vai dar certo daqui para frente. Porque uma que é mais fácil, qualquer pessoa hoje pode dizer eu vou ser missionário, eu vou levar minha empresa para lá, eu vou arranjar um emprego lá. E missões tradicionais têm a dificuldade de cada vez menos terem acesso aos países que mais precisam. 96,5% dos missionários trabalham entre cristãos. Só 3,5% vão para países fechados. Olha aí. Então, se a gente quiser terminar a tarefa, esse é o caminho. É o caminho. Hans trouxe hoje 2 livros para nós. Fala um pouquinho sobre esses livros aqui, Hans. Como eu falei, quando a gente foi para Angola a primeira vez, eu fiz um acordo com o seminário onde eu ia dar aulas, de doar uma casa em troca deles me pagarem um salário local. Não é essa casa ali, da que está na foto.
Eu só achei a foto interessante, mostra de novo ali para a câmera, porque é uma casa de pau-pique, 2 andares. Sim. Isso não existe. Eu pensei, serve muito bem para mostrar que em lugar precário você tem que ser esperto. Sim. E para lembrar da casa que a gente levou, tá aí a casa. Mas você deixou a casa lá. Tá lá, está sendo bem isso até hoje. Eu só cometi um erro. Qual foi? Eu não perguntei quanto é que é o salário local. Quando eu cheguei lá, que fiquei sabendo que era $90. R$ 500 por mês. Meu pai. E eu vivi durante 2 anos com a esposa e os 4 filhos com $500 por mês. Naquela época. Naquela época, se você quiser saber como é que eu fiz isso, como é que Deus fez isso, Hoje, menos tem que comprar o livro. Menos de R$ 1.000. Compre o livro. Agora, esse aqui foi escrito por David Marans. David Marans é um missionário da missão Wycliffe, no Senegal, 30 e poucos anos. Traduziu a Bíblia. Trabalhou lá para traduzir a Bíblia, mas ele daí pesquisou bastante a cultura africana. Então, esse é um livro sobre finanças. Olha só, tradutor de Bíblia de uma missão que traduz a palavra, falando sobre finanças. Por quê? Porque as diferenças são muitas, são 90 pequenos capítulos mostrando como o africano lida diferentemente do que o brasileiro com as finanças. E qualquer missionário que vai lá, ele tem que saber disso. Precisa saber como o africano em qualquer país lida com o dinheiro. O tempo já é diferente, né? Então, o tempo é diferente. Eu não uso relógio. 8 horas é 8, 8h10, 8h15, 8h20, 8h30, é na casa de 8 horas. Isso. E eu aprendi que não adianta eu dizer que hora vamos nos reunir. Eu tenho que esperar que o outro diga tal hora, para ele vai dar, porque senão eu vou ficar esperando. Hans, muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Hans Udo Fuchs, pastor missionário, empreendedor em missões e atualmente conselheiro de uma grande agência missionária internacional, que é a Interserve, que usa e trabalha com profissionais, empresários em missões, posicionando sobretudo nos países mais hostis. Nós terminamos esse Conexão Cast, sempre lembrando, se você gostou, compartilhe, se não gostou, compartilhe também. Certamente tem alguém aí que está tentando usar a sua profissão, querendo aprender como empreender no campo missionário, ser não apenas útil ministerialmente, mas ser também relevante socialmente. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo Conexão Cast.